Vamos dar continuidade à série de sermões no livro de Apocalipse e nesta noite nós meditaremos do versículo 4 ao versículo 8 desse primeiro capítulo. Apocalipse, capítulo 1, do 4 ao 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento, diante da Tua palavra, Senhor, nós precisamos mais uma vez de Ti, da Tua direção, do Teu cuidado sobre nós, Pai. Fala aos nossos corações, usa a Tua palavra, seja com a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, dando continuidade a essa carta, os irmãos vão lembrar que no domingo passado, abordando aqui os primeiros versos dessa carta, nós vimos que ele é um livro que traz a revelação de Jesus Cristo, como diz logo o primeiro versículo. Ele diz, então, nós vimos no domingo passado, o que é esse livro, quem é o seu autor e qual é o seu assunto. Nós vimos que esse livro é a revelação que o próprio Deus deu a Jesus Cristo, como nos diz o versículo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer. Em outras palavras, esse livro, que nós vamos ver tem características de carta também, é o descortinar de Deus com relação à consumação da história. Se por um lado Deus revelou como a história humana inicia, lá no Gênesis, se por outro lado Deus anunciou ao longo da sua palavra e interpretou os acontecimentos que se deram ao longo da história, Deus também é poderoso para descortinar para os seus servos aquilo que haveria de acontecer e haverá de acontecer também na consumação dessa história. Bom, e aqui nós vemos que essa carta, ela é, então, direcionada, dirigida, dedicada a 7 igrejas da Ásia, como diz o versículo 4, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Bom, essas 7 igrejas, elas existiram naquele momento, naquele contexto específico, mas dado a natureza simbólica do número 7 em Apocalipse, não só no Apocalipse de João, mas na literatura apocalíptica, que era farta em tempos atrás, o número 7 indica que essas 7 igrejas para as quais João se dirige aqui, na verdade, são, toda a igreja de Cristo. Essa carta, com características de profecia na literatura apocalíptica, é, na verdade, direcionada e alcança toda a igreja de Cristo, em todas as épocas e em todos os lugares. E o texto que nós lemos é a parte que caracteriza esse texto como uma carta.
Do verso 1 ao verso 3, nós temos uma introdução muito característica dos livros do Antigo Testamento, né? Falando quem é o seu autor, revelação, ou através de visões, Deus dando a seu servo a conhecer, trazendo uma profecia. Mas agora, a partir do verso 4 até o verso 8, nós temos uma dedicatória, que é tão característica das cartas do Novo Testamento. E aquele povo estava acostumado, tanto com uma quanto com outra. Aqui, no início dessa dedicatória, no versículo 4, nós temos algo maravilhoso. O contexto histórico em que João se encontra, né? Ele está ilhado, está na ilha de Patmos, está exilado, sabendo que a igreja de Cristo está sofrendo perseguição, morte, dor, mas é em meio a tudo isso que João chega e, nos seus escritos, saúda aquelas igrejas, trazendo encorajamento. Graça e paz. João, de cara, se direciona a esses seus destinatários, dizendo da parte de quem ele vem, da parte de quem ele traz esses símbolos, esses textos, essas verdades. Ele então diz que eles devem olhar com máxima atenção, porque ele vem da parte, essa graça e essa paz que ele dedica a eles, anuncia a eles, não vem dele mesmo, mas vem da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Portanto, a graça e a paz com as quais João saúda aquelas igrejas diz respeito ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E com isso aqui, irmãos, nós queremos meditar nessas palavras, nesses versos, talvez tentando enxergar aquilo que esses destinatários também receberam, enxergaram e receberam ali. Em primeiro lugar, João anuncia que a graça e a paz vêm daquele que é, que era e que há de vir. Talvez já muito familiarizados com essa expressão, nós achamos que é algo que simplesmente João ou alguém do Novo Testamento usou e se referindo a Deus Pai. É verdade, isso aconteceu, mas João propositalmente utiliza uma expressão que ele busca então no Antigo Testamento. No domingo passado nós pudemos aprender que o Antigo Testamento ele não está em desuso. Pelo contrário, para que nós entendamos o Novo Testamento é necessário conhecer e entender o Antigo Testamento. E João vai buscar a expressão lá em Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando o próprio Deus se autodesigna o grande eu sou. Ele diz que aquele que é, que era e que há de vir. Com essa simples referência, meus irmãos, aquela igreja que tão bem conhecia o Antigo Testamento, ela podia, mesmo sofrendo, ser capaz de rapidamente lembrar, com convicção, de que o seu Deus é o único Deus. O Deus que se denomina o grande eu sou. Aquele que é, aquele que tem existência em si próprio, aquele também que era, ou seja, aquele que sempre foi, aquele que não tem começo, mas também não tem fim, aquele que sempre foi, aquele que é, aquele que era, mas também aquele que há de vir. Lembrar do nosso Deus, que Ele é antes de qualquer início, e que Ele sempre será além de qualquer fim, é uma poderosa verdade, meus irmãos. Uma poderosa verdade que enche a igreja de convicção
e de esperança, para que essa mesma igreja possa enfrentar qualquer circunstância e qualquer tempo que possa lhe assolar. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para que, nessa expressão, João não usa aquele que é, que era e que haverá de ser. Ele nem usa também aquele que é, que era e que há de vir a ser. Mas o último verbo é vir, é de direção, é de movimento. Se, por um lado, Deus é aquele que é e que era, aquele que sempre foi, aquele que não tem começo nem fim, Ele também é um Deus que não está parado, mas é um Deus que vem, é um Deus que se movimenta, é um Deus que vem em direção ao seu povo. Mas João continua dizendo que ele vem com essa mensagem da parte dos 7 Espíritos de Deus, dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Essa designação não é outra senão do Espírito Santo de Deus. Apocalipse, capítulo 4, verso 5, vai usar também essa ideia dos 7, né, para se referir aos Espíritos, ao Espírito de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Como entender isso? Né? Se já é tão complicado compreender que Deus é trino, são 3 pessoas, mas um só Deus, precisamos entender que, mais uma vez, o profeta, o apóstolo, ele faz uso de expressões do Antigo Testamento. Dessa vez ele faz uma alusão a Zacarias, capítulo 4, versos de 2 a 7. E nesse texto, em Zacarias, o Espírito de Deus ele é colocado como canal de graça para o seu povo. Aqui, nesse capítulo 1 de Apocalipse, nós podemos ver João se expressando sobre esse Espírito Santo, com o número 7, que representa também completude, plenitude. Portanto, ele está falando da plenitude do Espírito Santo, que se encontra diante do trono, que é também uma alusão à posição de serviço que o Espírito Santo exerce, ocupa. Portanto, irmãos, em meio às aflições que a igreja possa enfrentar, nós temos o Espírito Santo de Deus derramado e derramando de sua plenitude para capacitar, para encorajar, para transmitir paz e graça. É da parte dele também que João vem falando a essas igrejas. Mas ainda, João declara graça e paz vindo da parte de Jesus Cristo. E aqui ele toma emprestado expressões do Salmo 89, né? Tudo do Antigo Testamento. Tomando então emprestado essas expressões, ele se direciona àquelas igrejas falando de Jesus Cristo, seu Senhor, como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. João fala daquele que é o rei. O que nos leva a entender isso? É que as expressões usadas em Salmos 89, lá o Salmo fala acerca do rei Davi. O rei Davi como o rei ungido de Deus, daquele que haveria de reinar e que teria em sua linhagem um reinado eterno, né? Sempre tendo quem o substituísse, digamos assim, né? Até chegar o dia em que haveria aquele que haveria de reinar eternamente. Então, usando esse texto do Salmo 89, João, né, insere nessa sua dedicatória a essas igrejas o entendimento, né, se direciona falando de Jesus Cristo com toda a intenção
de colocá-lo como o rei davídico ideal, aquele que reina eternamente e que estende esse reinado para os seus filhos amados. João está nas suas entrelinhas, direcionando e mostrando para aquelas igrejas, para aqueles crentes daquela sua época, mas também de hoje, que Jesus Cristo é, de fato, o Rei que reina eternamente. Mas ele fala também de Jesus como a fiel testemunha. Jesus veio e revelou o Pai em sua inteireza. Ele mesmo disse que a sua vontade, a sua missão era fazer a vontade do Pai. E ele veio e ele revelou de forma cabal. Ele cumpriu a sua missão fielmente, sendo fiel, dando testemunho, inclusive sendo obediente, né, até a morte de cruz. Ele foi o resplendor, é o resplendor da glória do Pai. Portanto, ele testemunhou das verdades de Deus, testemunhou de quem é o próprio Deus, fielmente. Mas ainda, João fala dele como o soberano, como o primogênito dos mortos. Como o primogênito dos mortos, após ter sido obediente até a morte, ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Foi o primeiro de muitos irmãos a ressuscitar. Se, na verdade, com ele nós morremos para o pecado, nós, por outro lado, com ele também reinaremos. Ele é o primeiro de muitos irmãos a ressuscitar em glória, porque graças a essa obra consumada que o nosso Senhor cumpriu, nós ressuscitaremos também em glória. Assim, ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos, e vivo está para todo o sempre. João traz todas essas imagens àqueles irmãos que tão bem conheciam o Antigo Testamento e sabiam o que cada alusão dessa significava. Mas João ainda fala de Jesus Cristo como o soberano dos reis da terra. Meus irmãos, de forma muito simples e direta, o que João está dizendo àqueles irmãos é que Jesus é o Senhor. Ele está acima de qualquer governo. Ele está acima de qualquer nação. Não há Domiciano, não há Roma, não há império, não há sistema. Não importa, meus irmãos, os soberbos dirigentes que nós possamos ter nesta terra. Não importa se eles imprimem na vida do povo de Deus sofrimento, angústia e dor. Não importa se o sistema político, econômico está corrompido. Não importa. Jesus, diz João, é o Senhor. Jesus é o Senhor da igreja. Ele está acima de todo nome e o seu reino jamais terá fim. João expressa isso àqueles homens, expressa isso àquelas mulheres, expressa isso aos crentes de sua época e estende, através da providência maravilhosa de Deus, essas verdades até os nossos dias. Portanto, João, ele deixa claro ao povo de Deus que as suas palavras não vêm dele mesmo, não são meras fantasias humanas, mas, apesar da autoridade que João possa ter tido, ele deixa claro que as suas palavras são de consolo e encorajamento, para que tudo isso que está prestes a ser anunciado possa ser visto por aqueles irmãos como vindo da parte do Deus Trino, aquele que é único e sem igual. Em seguida, meus irmãos, João
ele, depois de falar de cada pessoa da Trindade e de, nas suas entrelinhas aqui, lançar as verdades sobre esse Deus para aquele povo, que quem sabe estava amuado, estava abatido, triste, por causa das circunstâncias que estavam vivendo, daquelas perseguições, das mortes, com certeza da morte próxima, daqueles que outrora conviveram com eles e que igualmente professaram a Jesus Cristo como seu Senhor, mas que foram mortos pelo sistema, por Roma, pelo imperador. Ele vem com essas verdades e agora a partir da parte B do versículo 5, quando ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que João está fazendo aqui não é simplesmente montar palavras atrás de palavras para preencher o seu texto que ele precisava escrever. O que João está fazendo aqui é, após refletir sobre de quem vem essa mensagem, ele não pode fazer outra coisa senão adorar a esse Deus bendito. Assim como Paulo, que após escrever as maravilhas de Deus, os caminhos que Deus tomou para libertar, para salvar gentios, aqueles que estavam considerados fora do povo de Deus, ali em Romanos, Paulo não faz outra coisa senão explodir também a adoração profunda a esse Deus que amou e salvou pecadores. E Paulo diz, sem se conter, ali no final do capítulo 11 de Romanos, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, como é que eu posso entender tal coisa? Quem conheceu a sua mente, ou quem primeiro deu a ele, para que depois ele recebesse? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Assim como Paulo não pôde se conter e não pôde fazer outra coisa senão adorar, João também agora, após anunciar o Deus bendito, relembrando à igreja as obras que esse Deus realiza, ele também não pode fazer outra coisa senão adorar. Ele reconhece tanto a pessoa quanto a obra maravilhosa do seu Senhor. Veja comigo, a partir do verso B, a parte B do verso 5, quando ele diz: olha, diante de sofrimento, diante de perseguição ou morte, eu encorajo vocês, meus irmãos, a adorarem a Cristo. A igreja deve adoração a esse Deus, a Cristo, Senhor. Basta nós olharmos para a sua obra. Em primeiro lugar, que a glória e o domínio seja dado àquele que nos ama. Algo interessante desse verso é que o verbo amar aqui está no presente. Ele nos ama. E o que isso importa? É que, no grego, um verbo no presente, ele dá uma certeza total de algo. Ele nos ama. É certeza. E se está no presente, é algo que está acontecendo. Portanto, é algo que é contínuo. O amor de Cristo sobre nós, Igreja do Senhor, é aquele amor preferencial. Não é um amor como quando nós lemos em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas aqui é um amor que é direcionado, é um amor preferencial, um amor eletivo, um amor incondicional,
daquele que cuida, daquele que é leal para com os seus. Mas João também encoraja aquela igreja a igualmente, como ele fez, adorar a esse Deus bendito, dizendo, lembrando que a glória e o domínio sejam dadas a ele pelos séculos dos séculos, porque ele nos libertou dos nossos pecados. Em outras palavras, adoremos aquele que nos libertou. Nós éramos escravos do pecado, fazendo a vontade da carne e de Satanás. Não tínhamos força nem mesmo para lutar por nós. Na verdade, não tínhamos condição nem mesmo de enxergar a nossa condição horrível, corrompida. Mas, de uma vez só, nós nos vimos soltos das amarras do pecado. Cristo nos libertou, a Ele seja a glória e o poder. Mas também, João lembra aqueles irmãos de que Ele nos constituiu reino, sacerdotes para esse mesmo Deus. Ele nos fez reis e sacerdotes, meus irmãos. O povo de Deus não foi amado e não foi libertado para não fazer nada. O povo de Deus foi resgatado e está livre para viver a vida com o seu novo e legítimo proprietário. O mesmo Deus que nos prometeu fazer do seu povo propriedade sua exclusiva, sacerdócio real, nação santa, lá em Êxodo. Agora aqui, ao desvelar a consumação que haverá de acontecer na história, ele mostra que aquilo que ele tem feito ao longo dessa própria história é aquilo que ele prometeu: resgatar um povo e fazê-lo reis e sacerdotes, fazendo com que, assim como em Êxodo capítulo 19, versículo 6, em que ele diz, vós me sereis reino de sacerdotes, assim o povo de Deus viva, entenda. Assim o povo de Deus experimente desse relacionamento com o seu Deus, o seu proprietário, tendo livre acesso por meio de Jesus Cristo a esse Deus bendito, podendo não apenas se achegar a Deus para ouvir dele, para desfrutar dele, mas também para que, como sacerdotes, todo o povo de Deus possa, digamos assim, interceder por aqueles que ainda necessitam ouvir dessa palavra, que necessitam ainda nascer de novo. Então, João, ele já expressa aqui, nessa dedicatória, a convicção que ele tem e que ele deseja que todos os seus irmãos tenham também, adorando o verdadeiro Senhor e Rei. Meus irmãos, diante do início dos estudos, da compreensão dessa carta maravilhosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, diante de tantos simbolismos, de tantas verdades que ainda serão aqui lidas, estudadas, entendidas, é necessário que, e João sabia disso, é necessário que nós nos coloquemos diante desse texto, diante dessas verdades, com a compreensão correta de quem foi que deu essas verdades, quem foi que deu essa revelação. O que significa estarmos diante dessas verdades, sabendo quem foi que nos deu. E nós, igualmente, a João, nós não podemos fazer outra coisa senão adorar esse Deus bendito. Portanto,
ele chega então no versículo 7, dizendo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Esse texto, aqui no versículo 7, nós poderíamos dizer que é a mensagem central dessa parte do livro. Esse livro, ele foi escrito de maneira proposital em 7 sessões. Cada sessão paralela à outra. 7 sessões paralelas, mas progressivas. O que isso significa? É que em cada sessão nós temos acontecimentos que revelam essa consumação da história, e a cada sessão nós temos repetição das verdades principais. E aqui, no versículo 7, é a parte central, a mensagem central dessa primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Ou seja, essa verdade ela se repete em todas as outras sessões. Qual é essa verdade? Que mensagem é essa? É a mensagem geral do livro. É a mensagem de que Cristo voltará para julgar o mundo e reinar com a sua igreja. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre seus inimigos. Aqui nós precisamos também lembrar que João vai colhendo informações de novo do Antigo Testamento, e ele vai encaixando de tal forma no seu texto que, como eu falei, aqueles irmãos que tão bem conheciam o Antigo Testamento sabiam das referências que ele estava usando, daquilo que ele estava significando. Eis que vem com as nuvens, é uma alusão clara e direta do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Lá em Daniel, o contexto imediato dele fala da entronização do Filho de Homem, que está sendo colocado para reinar sobre todas as nações. Imagina só, João joga esse texto aqui, no trecho de Daniel 7, 13. E a igreja primitiva sabe muito bem do que ele está se referindo. Eis que vem com as nuvens. Ele vem, o Filho, como Filho de Homem, reinar sobre todas as nações. Mas ele completa essa visão, essa primeira alusão, com alusão ao texto de Zacarias, capítulo 12, verso 12. Zacarias 12, 10, verso 10, né? Zacarias 12, 10, fala do tempo do fim dos tempos, quando Deus derrotará as nações inimigas. Então, João pinta esse quadro para a igreja primitiva. Olha, esse que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, esse que tem todo o poder e toda a glória, todo o merecimento, eis que ele vem com as nuvens. Em outras palavras, é verdade que ele vem para reinar sobre todas as nações. Mas é também verdade que todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E, meus irmãos, aqui, aquele povo, a igreja, sabia muito bem do que João estava falando. Não é um olhar puro e simplesmente, como Apocalipse capítulo 22 vai falar, aqueles que lhe pertencem contemplarão a sua face. Não é nesse sentido. O sentido, claro, por ele ter usado o texto de Daniel e de Zacarias, é o sentido de julgamento. Não é um olhar para contemplar e fartar-se da beleza, mas é um olhar
apavorado. É um olhar que todos aqueles serão obrigados a presenciar aquilo que diante de si gostaria de esconder. O texto fala de que até quantos o traspassaram? Somente aos soldados que o traspassaram ao seu lado ali na cruz? Não. A todos aqueles que, da mesma forma que aqueles soldados, se colocaram como seus inimigos ao longo de toda a história. João está lembrando a igreja de que seu Senhor, o nosso Senhor, ele vem com as nuvens e todo olho, em todo tempo, em toda época, em todo lugar, não escapará de vê-lo. Meus irmãos, ainda agora, a misericórdia de Deus, ela está presente. Deus tem dado os meios, tem levantado pessoas, a sua igreja, para levar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem tem sido anunciada nos 4 cantos, a fim de que os incrédulos ouçam e se convertam. Mas, mesmo assim, sempre existiu, existe hoje, e ainda existirá aqueles que zombam, aqueles que desdenham, aqueles que se mostram, ou pelo menos tentam se mostrar indiferentes, que negligenciam, que viram o rosto e tapam os ouvidos para essa mensagem, como se nunca fossem cobrados por isso, como se nunca jamais fossem cobrados por ela. Mas, meus irmãos, naquele dia, no dia glorioso da vinda de Cristo, já não haverá mais misericórdia. Ele chegará para julgar as nações, é isso que João está dizendo aqui, encorajando, inclusive, aqueles irmãos, quem sabe, prestes a abandonar a fé, por estarem sucumbindo pelo sistema opressor, que diz, declare que Domiciano, declare que o imperador é Senhor e Deus, se prostre, adore, para que você tenha recursos, para que você tenha conforto, para que você tenha vida. Mas João está dizendo, meus irmãos, não ouçam o que o mundo tem a dizer. Lembrem que esse Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele virá com as nuvens e todo olho verá, inclusive quantos o traspassaram. E ele completa dizendo, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim como Zacarias mostra em seu texto, capítulo 12, ele está dizendo que naquele dia, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mas não é um lamento de arrependimento. Como falei, naquele dia já não haverá mais tempo para arrependimento. O arrependimento é hoje. Não haverá tempo para isso. Mas será um lamento de que aqueles que negaram a Cristo, aqueles que se colocaram em todo o tempo como aqueles soldados que traspassaram ao Senhor, eles então reconhecerão que Jesus Cristo, de fato, é o Senhor. E vejam, basta para que isso aconteça, para que fique claro e evidente que Deus é o único Deus, que é o Todo-Poderoso da terra, que é o Senhor dos exércitos. Basta uma única coisa, basta que Deus se apresente para os homens. Aqueles que viram o rosto, tapam os ouvidos, que tentam se mostrar indiferentes, naquele dia, eles simplesmente verão, contemplarão, mas também lamentarão, gritando.
eles se depararão com a glória e o poder imensuráveis do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis. E veja, isso foi também Mateus escreveu em seu Evangelho, capítulo 24, verso 30, quando ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Provavelmente Mateus também fez uso dos textos conhecidos do Antigo Testamento, ali de Zacarias também, de Daniel também. Mas, meus irmãos, a tudo isso, a igreja deve gritar com convicção plena: certamente, amém. Sim, que assim seja. Essa deve ser a convicção que deve brotar em nossos corações, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. E tudo isso, João encerra essa dedicatória no versículo 8, dizendo, em outras palavras, que isso certamente acontecerá, que nós podemos ter essa convicção, porque ele agora traz uma verdade que é dita pelo próprio Deus. Ele diz, o Senhor Deus diz: eu sou o Alfa e Ômega. De novo, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por essas palavras, João lembra os seus destinatários de que o nosso Deus, ele é eterno e ele é onipotente. Ele é eterno quando ele se autodesigna como o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o primeiro e o último. É um texto também do Antigo Testamento, como nós falamos em Êxodo, quando ele mesmo se denomina como o grande eu sou, aquele que sempre foi e é, aquele que não tem início nem fim. João lembra então a igreja de que esse Senhor, o nosso Senhor, ele é eterno e onipotente e que, portanto, ele é poderoso para realizar completamente o seu plano na história humana. Ele não é poderoso para simplesmente anunciar os seus planos. Ele não é poderoso simplesmente para realizar completamente a sua vontade na história, como se a história fosse algo à parte, independente de Deus. Pelo contrário, João está lembrando ao seu povo, à igreja de Jesus Cristo, de que Deus é poderoso para realizar o seu plano na história humana, mas muito mais que isso, Deus que transcende o próprio tempo, ele guia o curso da história, porque ele permanece soberano desde o início até o fim. E é dessa forma que João, então, fazendo essa dedicatória às 7 igrejas, fala daquele que lhe deu e lhe disse para escrever as coisas que haveriam e que haverão de acontecer. Bom, meus irmãos, dito tudo isso, compreendendo esses versos, adorando a Deus ao refletir nessas verdades, nós queremos trazer 2 aplicações às nossas vidas. Em primeiro lugar, como igreja do Senhor, lembre-se sempre que Deus é infinitamente poderoso para cumprir os seus planos na história. Como nós falamos, tenha em mente muito mais que isso. Tenha em mente que Deus é tão infinitamente poderoso que Ele está antes e acima dessa história. O que isso significa? Significa que
o desenrolar dos acontecimentos na nossa vida, na nossa história, no tempo e no espaço, assim como nós temos os exemplos do passado, o desenrolar desses acontecimentos, sejam eles agradáveis ou terríveis para nós como igreja do Senhor, simplesmente seguem o curso e estão seguindo o curso que o Todo-Poderoso estabeleceu que eles seguissem. Em outras palavras, Deus não perdeu o pulso. Ainda que nós vejamos o cenário caótico, ainda que nós façamos as análises que projetem o futuro como incerto, como dias difíceis, nós precisamos relembrar, meus irmãos, de que Deus ele é infinitamente poderoso para cumprir os seus planos e está cumprindo. De que Ele é soberano e que Ele jamais perdeu o controle sobre o curso da história da humanidade. Ele está levando cabalmente ao fim, à consumação, essa história que Ele mesmo tem conduzido ao longo do tempo. Em segundo lugar, para nós finalizarmos, queria dizer que, independente da circunstância, adore a Cristo. Adore a Cristo. João chega com essa mensagem, com esse texto, com essa carta para seus irmãos que enfrentam tantas dificuldades ali, com encorajamento, mas também mostrando a eles a necessidade, a importância de adorar aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Veja que nós vimos João anunciando aquelas igrejas, dizendo que Jesus, Ele é digno de honra e glória e poder. Através desses versos, nós podemos enxergar e relembrar que Cristo é o próprio Deus, que a sua obra é perfeita, que aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele ainda fará por sua igreja é algo extraordinário, digno de toda adoração. Não importa, mais uma vez, o que a igreja enfrenta. Não importa o que nós enfrentemos coletivamente como igreja do Senhor. Dias difíceis. Quem sabe toda uma organização que conduz, quem sabe, ou que aparentemente conduz, e tenta dominar a vida de todos nessa terra. Não importa. Não importa se a perseguição chegar. Não importa se ela já chegou, com certeza chegou em outros países. Não importa se a nossa vida terrena, material, essa vida física, ela corre risco. É necessário que nós adoremos e continuemos a adorar ao Senhor. Não importa o que, quem sabe, nós temos enfrentado individualmente. O que você tem enfrentado individualmente? Que dificuldades? Que dilemas? Talvez os mais profundos da sua vida. Essa carta também nos encoraja a tirarmos os olhos de cima de nós mesmos, de olhar o cenário ao nosso redor e adorar a esse Deus bendito, certos de que Ele nunca perdeu o pulso, certos de que Ele sempre tem bem firmado em suas mãos a sua igreja e o controle dessa história, de que Deus, Ele está nos conduzindo de forma primorosa, maravilhosa, para, no fim, todos nós estarmos bem, porque estaremos com Ele. E com Cristo,
nós morremos, com Cristo haveremos de reinar, porque Ele é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que adoremos a Deus todos os dias, meus irmãos, lembrando dessas verdades, vivendo para a sua glória, para o seu louvor. Amém. Deus nos abençoe.